Nesse vídeo eu vou analisar a partida entre Red Kennedy contra Fluxo dos playoffs do CBLOL. O Fluxo estava no blue side, o Red estava no lado vermelho do mapa. O draft: Ezreal, ADC, Jungle, Jarvan, Nico, suporte, Ryze mid laner e Yorick no top. O draft da Red: Bardo Sup, Caitlyn ADC, Vi Jungle, Gnar top e Zoe mid. O começo do falar sobre prioridade de lane, visão, movimentação de suporte, tempo de reset, side do mapa, spike de item e intenção das comps. Identidade das comps. O Fluxo no blue side tava uma comp quebrada em duas partes. Ela tem um núcleo de engage explosivo, mais carries de scaling e side lane. Ou seja, ela não quer luta aleatória cedo. Ela quer sobreviver ao early game, ganhar tempo, acelerar Ryze, Ezreal e Yorick, dominar side lane no mid game. Função de cada campeão. O Ezreal não é ADC de DPS contínuo, igual a Jinx. Ele joga distante, ele pokeia, ele segura a lane, sobrevive a dives, escala muito com 2 itens. O Ezreal desacelera o jogo, e foi exatamente o que aconteceu. Depois da gota mais o fulgor, a lane mudou, a pressão mudou. O Jarvan é iniciador, o criador de caos, é a ponte entre o early e o mid game. Mas nessa comp ele serve para prender o alvo da Zoe, que é a Zoe e a Kate, e iniciar para Nico, o proteger o Ezreal, criando zona. O problema: se ele entrar cedo demais, o time não acompanha direito, e isso aconteceu no primeiro dragão. Nico suporte. Aqui está o detalhe tático importante. Nico não é só engage, ela controla espaço, pune choke point e cria ameaça invisível. Ela faz o inimigo hesitar em entrar no rio, respeitar bush e respeitar flank, mesmo sem ultar. O Ryze foi o coração estratégico da comp. Ele escala, empurra side, move o mapa com o portal e acelera rotações. Nos 15 minutos, ele sofreu pressão, perdeu flash cedo e morreu algumas vezes, mas conseguiu continuar relevante em farm e kills. Isso foi importante demais para o Fluxo, porque se o Ryze cai muito, a comp desmonta. Yorick era a win condition silenciosa. Enquanto o resto brigava, ele puxava side, forçava a resposta, desgastava mapa. A matchup estava imprevisível. Uma hora o Yorick puxava, outra hora o Gnar puxava. Isso normalmente acontece quando ambos os tops conseguem janela para a win e tem uma wave state que muda muito. O Yorick sobreviveu à dive, curou muito e não ficou atrás. Isso foi vitória para o Fluxo, porque Yorick não precisa ganhar lane, ele precisa existir no mid game. Identidade da Red. Essa comp é muito mais coordenada conceitualmente. Ela tem pick-off, pressão de mapa, push, cerco, prioridade e controle territorial. Como a Red queria jogar? A Red queria ganhar prioridade cedo, controlar rios e usar Bardo para acelerar rotações, usar Zoe para pick-off e usar Kate para siege, usar a Caitlyn para o cerco e impedir o scaling do Fluxo. Os 15 primeiros minutos foram muito bons para a Red. O ponto mais forte da Red: prioridade de lane. A Red estava conseguindo pegar push no bot, push no top e push no mid. Depois, o push do mid, a wave ficou mais frisada no meio, mais congelada no meio. O top estava sendo imprevisível.
E depois o push do bot vai mudar um pouco. Isso permitiu esse push no começo do jogo, o push da Red no começo do jogo permitiu ward profunda, dragão cedo, movimentação do bardo, controle de heal. Essa pressão fez o Jarvan jogar reagindo às jogadas da Red, e jungle reagindo normalmente perde o controle do ritmo. O bardo foi muito importante. O bardo sempre estava botando lá uma cura no mid, movimentação constante, ward, visão, presença no rio. O bardo transformou a prioridade de jogo dele em ser a presença numérica. Ele não precisava matar, ele precisava conectar o mapa e fez isso muito bem. A melhor jogada da Red, o primeiro dragão. Por quê? Porque teve visão, prioridade e movimentação antecipada. Leitura do Jarvan também. A ward, vendo o Jarvan, foi gigantesca. Depois que o time da Red viu o Jarvan, a Zoe desce, o bardo desce, a bolha conecta, o Jarvan morre. Isso foi preparação antes da luta, não foi mecânica apenas. Mas teve um problema. Mesmo vencendo, a Red não pegou o dragão. Isso mostra algo importante. Execução incompleta. Eles ganharam fight, tempo e espaço, mas não converteram totalmente em objetivo. E contra a comp de Scale, isso pesa muito. O momento que começou a mudar. Spike do Ezreal. O turning point foi depois da gota e o fulgor. A pressão de lane mudou e ficou favorável para o EZ. O EZ começou a puxar a Kate. A Kate não conseguia mais trocar tão fácil. O poke voltou. O engage ficou perigoso. E aí a comp do fluxo começou a respirar. O maior problema da Red: não acelerar suficientemente o jogo. A Red teve early melhor, prioridade melhor e um mapa melhor. Mas aos 15 minutos o ouro estava próximo. O Ryze estava relevante. O EZ estava relevante. O Yorick estava vivo no jogo. Isso é perigoso, porque o tempo começa a favorecer o fluxo. Agora vem a parte dos swaps de lane e peça do mapa. Mid no top, ADC no mid, top no bot, suporte rotacionando. E jungle topside. Isso mostra transição de early para macro de objetivos. As equipes começaram a jogar por estrutura, visão e prioridade lateral. Isso é onde o jogo realmente começa. O jogador mais impactante até os 15 minutos de jogo. Red Zoe, 6 participações. Ela respondeu jogadas, desceu para o bot, pressionou o mid, desceu para o top também, desceu para o top e controlou o pick-off. Ela foi o elo entre pressão e execução. O fluxo Ryze, mesmo sofrendo, manteve farm, pegou kills e participou de rotações. O dive no ADC da Red usando o portal foi muito importante, porque o fluxo começou a usar a composição corretamente. Quem saiu melhor nos 15 minutos? Levemente Red no mapa, levemente fluxo na condição futura, no futuro do jogo. A Red controlou early game, visão e ritmo inicial, mas o fluxo conseguiu sobreviver, escalar e evitar colapso. E isso muda muito contra Ryze, Ezreal e Yorick. Até os 15 minutos, falando mais profundamente sobre os 15 minutos. Os 15 minutos são prioridade, pressão de lane, setup de visão e spike iniciais. E agora, a partir dos 15 minutos para frente, vai começar a disputa por território e condições de vitórias reais. E tem alguns pontos muito importantes já aparecendo. O jogo começou a abrir. Isso aconteceu quando lanes trocaram, ADC foi mid,
Top foram side lane e mid foi side lane. Suporte começou a rotacionar mais. Isso muda completamente o jogo. No early, a lane manda no jogador. No mid game, o objetivo manda no jogador. Agora todo mundo começa a jogar em função de visão, time, pressão lateral e objetivo neutro. A Red perdeu um pouco da identidade inicial. Isso é muito importante. A Red queria controlar território, sufocar, acelerar, jogar em visão, mas o jogo começou a virar lutas espalhadas, dives, respostas rápidas, caos controlado. E isso favoreceu mais o fluxo. Por quê? Porque Ryze gosta de mapa aberto, Yorick gosta de side lane aberta, e o Ezreal gosta de luta fragmentada, e o Jarvan gosta de punir posicionamento. Enquanto a Red prefere um controle organizado, um cerco estruturado e um pick-off preparado. O detalhe mais perigoso do jogo: o Yorick não morreu o suficiente. Isso parece pequeno, mas é gigante. Porque o Yorick ficou relativamente perto no farm, sobreviveu dives e continuou puxando. Isso significa que a side lane nunca morreu para a Red. E quando uma side lane não morre contra o Yorick, o mapa começa lentamente a pertencer a ele, porque alguém sempre terá que responder ao split push do Yorick. O maior perigo para a Red: a Kate não estava dominando. Isso é crucial, porque comp de Kate normalmente quer placas, torre, cedo, barricadas, domínio absoluto de lane e mapa cedo. Mas o EZ estabilizou, a Kate morreu, perdeu spells, jogo desacelerou. Então a vantagem estrutural é da Kate. Então a vantagem estrutural da Kate foi reduzida, ela foi reduzida, a vantagem estrutural da Kate. E quando a Kate não acelera, ela perde o motivo de existir no draft. O papel do bardo. Existe algo mais profundo. O bardo estava tentando impedir o jogo de explodir. Ele aparecia no mid, ajudava a visão, curava, conectava mapa. Ele tentava manter o controle, estabilidade e organização, porque a comp da Red precisava disso. Só que aos poucos o mapa começou a ficar mais caótico e o bardo perde valor relativo. Quando a luta vira explosão rápida, engage vem de múltiplos ângulos e side lane ficam abertas demais. O Jarvan começou mal, mas depois começou a encontrar sua função. O early game foi reagindo, atrasado e morto no dragão, mas depois presença no bot, cobertura no EZ, pressão no mid e controle do topside. Ele parou de tentar ganhar o early game e começou a preparar o mid game. Isso foi muito inteligente. O mapa começou a favorecer mais o fluxo. O Visão forte topside, Yorick ativo e o Ryze rotacionando. E EZ estabilizado, swaps acontecendo. Isso tudo significa que o jogo começou a ficar mais lento e mais aberto. Exatamente o cenário do fluxo. A Red ainda tinha controle do ritmo do jogo, mas não do futuro do jogo. Essa é a sensação desses 15 minutos. A Red escolhia mais onde jogar. A Red escolhia mais onde jogar. Chegava primeiro, iniciava mais ações, mas o fluxo escalava, absorvia, sobrevivia, mantinha farm. Então o ouro provavelmente estava enganoso. Porque composição importa muito. A Zoe e o Jarvan foi o relógio da Red. Toda vez que Zoe movia, acertava a bolha, Zoe pressionava, Zoe chegava primeiro e o Jarvan ia vai. Porra, vai. E a vai ajudava. A Red parecia dominante. Isso significa, ela era o motor principal da composição.
O problema, quando o jogo alonga, visão fica mais difícil, frontlines aparecem, Ryze ganha espaço, EZ joga mais longe, então manter o impacto fica ainda mais complicado. O jogo começou a entrar em map split. Esse é o conceito mais importante daqui para frente. O jogo provavelmente vai virar Yorick puxando side, Ryze empurrando wave e o EZ segurando mid. Jarvan e Nico ameaçando engage, enquanto o Red tenta agrupar, jogar no coletivo e em equipe, controlar visão e achar pick-off. O mapa começa a dividir a atenção da Red, e isso cansa na tomada de decisão. Agora deixa eu ver. No meio do jogo, a Red começou a ficar agressiva, sempre invadindo a jungle do Jarvan. Isso mostra domínio de prioridade. Para invadir constantemente, você precisa de lane pressionando, controle de heal e suporte podendo rotacionar, e segurança para entrar na jungle inimiga. E a Red tinha isso principalmente por Gnar pressionando Yorick, a Kate conseguindo puxar, pressionar o EZ em alguns momentos. Só não tinha muita pressão no Ryze, porque o Ryze estava conseguindo puxar a Zoe. Então a Red transformou a pressão da lane em visão profunda, roubo da jungle e controle territorial. Isso é um macro muito bem feito. O contraste de visão entre os dois times. No bot side, a Red ela estava com a visão agressiva, profunda, dentro da jungle inimiga. O Fluxo estava com a visão defensiva, protegendo entradas, controlando o próprio território. Isso mostra duas ideias totalmente diferentes. A Red tentando sufocar, o Fluxo tentando sobreviver e responder no time certo. E isso foi importante, porque mesmo sem dominar território igual a Red, o Fluxo dominou os momentos decisivos. O papel do Nar. O Nar destravou o mapa. Então, derrubou a torre por causa do Nar. Red está invadindo e isso é muito importante. Quando o side lane ganha pressão, libera o jungle, libera o suporte, libera botar visão profunda, porque alguém precisa responder ao wave. Então o Nar não impactou só a lane, impactou todo o mapa. O grande mérito do Fluxo, leitura de informação. A jogada do Barão foi genial. Deixaram a Red totalmente cega de visão. O mapa da Red estava escuro no top side. E isso é o coração da jogada. O Fluxo limpou o ward, negou informações, escondeu tempo de objetivo e acelerou a call. E fez o Barão antes da Red conseguir processar o mapa. E não foi só fizeram Barão, foi controle de visão, controle de tempo e manipulação de informação. A luta do mid, o Nar e a Zoe destruindo. Essa luta teve uma diferença clara. Setup perfeito para a backline bater. A Kate bateu livre, a Zoe ajudou com o poke. Isso normalmente significa que a frontline conseguiu segurar o espaço. O engage foi muito forte. E a zona criada pelo Nar foi muito boa para a Red. A ult do Nar provavelmente desorganizou a formação, impediu entrada do EZ e criou espaço para a Kate bater parada. Resultado: DPS livre, poke encaixando e 3 mortes rápidas a favor da Red. A luta do Rio, o oposto aconteceu.
A Kate não conseguiu bater. O EZ kaitou e depois ficou agressivo. O EZ bateu muito, o EZ cacetou todo mundo. Isso muda toda a teamfight, porque o ADC livre decide a luta. E nessa fight, o EZ conseguiu reposicionar, entrar e sair, bater continuamente, enquanto a Kate ficou limitada, só conseguiu bater no Yorick, e o Yorick ainda sustentava muito, o Yorick curava muito. Ou seja, o dano do fluxo foi muito maior. O roubo de Barão da Vai. Isso foi erro de controle do fluxo, porque Barão roubado geralmente significa falha de zoneamento. A Vai encontrou um ângulo perfeito, entrou com flash, mas que chegou no range do smite. Isso normalmente acontece quando o time foca demais no Barão, esquece entrada do covil e não controla o corredor de entrada do covil. Mesmo assim, o fluxo continuou superior no macro depois. Yorick ganhou o mapa. Yorick splitando levou 2 torres. O Yorick criou pressão permanente. Isso forçou decisões ruins, responder split ou contestar o objetivo. Quando não tem resposta, ele destrói a estrutura. Quando responde, o resto do mapa perde números. O maior erro da Red nas lutas finais. A Vai e o Nar pularam muito fundo, foram muito profundo. Isso matou a Red. Por quê? Porque a Zoe e a Kate ficaram sem proteção. A frontline se desconectou. A backline perdeu o espaço seguro. O ADC não consegue bater. O poke perde valor. A luta ela quebra em 2 partes. A linha de frente da Red foi longe demais, atrás da linha de trás do fluxo. O detalhe mais importante do jogo, Kate e EZ batendo livres. Isso define quase todas as teamfights. Quem bate mais tempo, bate mais seguro e bate com posicionamento, normalmente vence. No começo, a Kate bateu livre, depois o EZ começou a bater livre e o jogo virou junto com isso. O controle absurdo de visão do fluxo. Essa foi a maior arma deles no late game. O topside sempre estava escuro para a Red. A Red sempre estava cega no topside. O Barão sempre estava sendo ameaçado. A Red sempre estava chegando atrasada no Barão. Isso cria medo, hesitação e caos netas. E o fluxo aproveitou isso muito bem. A Red estava mais reagindo ao mapa, enquanto o fluxo criava o mapa no topside, porque no botside quem estava criando mais era a Red. Isso é uma diferença gigantesca. O final com a wave bufada. Uma avalanche de minions. Isso acontece porque sem frontline, sem visão, sem controle lateral, contra Barão bufado, fica impossível de limpar a wave direito. Os super minions mais Barão ocupam espaço, tancam torre, criam pressão absurda e sem frontline, Kate e Zoe não conseguem avançar, ficam sem ângulo, sem segurança para limpar a wave. Então, o fluxo literalmente começou a usar a wave como tanque. Foi um macro perfeito. Resumo tático do jogo. A Red teve um early game agressivo, uma ótima visão, boa visão profunda e excelente uso do Gnar. Boas lutas quando a Kate batia livre, perdeu organização nas lutas finais. O engage estava sendo profundo demais e perdeu o controle de visão no topside. O fluxo, excelente leitura de mapa,
visão defensiva inteligente, caos rápida de Barão, controle absurdo da Fog of War, teamfight melhores no late game e EZ muito mais livre nas lutas decisivas, e Yorick destruindo side lane e macro superior no final. Agora, sobre a criação da Big Wave da Avalanche de Minions. Foi uma combinação de tempo de mapa, pressão lateral e sincronização de waves e Barão bufando. Aquelas waves praticamente venceram o resto do jogo sozinho. Como nasce uma wave gigantesca? O principal segredo para uma wave gigantesca é não limpar a wave cedo demais, é demorar para limpar a wave. Quando o time segura a wave, deixa minions aliados acumularem e empurra lentamente, a próxima wave chega depois outra wave e depois outra wave, e tudo vai se acumulando. Isso cria um tipo de slow push. O que provavelmente aconteceu? O fluxo ganhou espaço no mapa depois da luta vencida do Barão e da pressão lateral. A Red perdeu o controle do mapa, e então o fluxo podia empurrar side lane, controlar visão e impedir o avanço seguro. A Red não conseguia limpar a wave cedo. Isso é importantíssimo contra Barão bufado. Os minions da Red, os minions do fluxo, ficam muito resistentes. Magos batem mais forte. Canhões ficam absurdamente difíceis de matar. E como a Red estava sem frontline, sem visão, com medo de engage, eles provavelmente recuaram demais. Resultado, a wave continuou viva por muito tempo. As waves começaram a sincronizar. Isso é o mais forte. Provavelmente uma wave antiga sobreviveu, outra wave chegou, depois outra wave chegou e depois outra wave chegou. Aí começa o efeito de avalanche. Super minions, canhões, catapulta, dezenas de minions. E isso normalmente significa a wave da lane ficou viva por muito tempo sem resetar. O impacto dos Super Minions. Os Super Minions mudaram completamente a velocidade da lane, porque eles tancam muito, seguram wave e sobrevivem bastante. Então, os Minions aliados continuam chegando, acumulando atrás dele. E por isso que deu para ver um exército de Minions absurdo. E o Barão deixou tudo isso ridículo. Com o Barão, os Minions recebem buff, resistem mais, empurram mais forte e obrigam resposta rápida. Então, limpar uma wave dessa vira um inferno, especialmente sem frontline, contra poke e sem visão. O detalhe mais importante, não é só pressão psicológica. Uma wave dessa não é só dano, é um inferno. Ela ocupa espaço, trava a movimentação, dificulta engage e impede avanço. A Red provavelmente ficou presa na base tentando limpar, tomando pouco e sem conseguir andar. Enquanto isso, o fluxo batia nas torres, usava minions como escudo, ameaçava engage. A Wave virou uma frontline gigante, porque parecia impossível de contar a quantidade de minions. Porque provavelmente aconteceu slow push longo, super minions sobrevivendo e múltiplas waves acumulando. E o Barão impedindo limpeza rápida. Foi praticamente um cerco medieval de minions. 3 chamadas rápidas de Barão. Isso é muito importante. É um padrão do fluxo. É a velocidade de decisão. Eles não dão tempo para a Red resetar a visão, empurrar o wave, posicionar.
E isso funciona muito bem, porque a Red chegava sempre atrasada, estava sempre reagindo e nunca controlando primeiro o espaço. O primeiro erro de uma luta. Teve uma luta que foi muito equilibrada, mas como o primeiro erro foi a Vai entrando fundo sozinha. Ai, tá porra. A Vai indo muito fundo sem a ajuda do time. E isso é crítico, porque a Vai é um campeão de entrada direta. Quando ela luta, ela compromete posicionamento, entra profundamente. Precisa que o time acompanhe imediatamente. Só que o time da Red estava muito longe, estava sem ângulo, estava sem distância para follow-up. Então a Vai entrou e virou alvo isolado. A luta ficando mais caótica. O time do Fluxo atrás, batendo a Vai, a luta praticamente favorável e o Rise avançando no mid. Ele toma a bolha da Zoe e depois toma a trap da Kate. Isso é um erro clássico de desconexão da fight e perda de noção de ameaça. Porque Rise é um campeão que não pode andar sozinho na frente contra a Zoe viva, contra a Kate viva e sem visão e sem controlar a zona. A combinação bolha da Zoe, trap da Kate é praticamente execução coordenada. O problema tático disso, quando o Rise avançou, ele saiu da proteção do Java, saiu da proteção da Nico e abriu espaço para Pickoff. E o pior, ele entregou tempo para a Red reorganizar a luta, porque antes a Vice já tinha morrido, a Red estava desorganizada e parecia uma luta vencida. Mas quando o Rise morre cedo, o dano sustentado diminui. Pressão lateral diminui. A Red ganha espaço para respirar. O Rise transformou uma luta limpa numa luta bagunçada, numa luta caótica. A mecânica da Kate foi muito importante. Tá porra. Porque mesmo em situação ruim, a Kate continuou se posicionando bem, continuou resetando os ataques. Continuou resetando ataques, continuou kiteando e punindo o alvo com low HP. E isso é muito difícil no caos do late game. A Kate ela ainda conseguiu levar a Nico e o Jarvan. Isso foi gigantesco, porque provavelmente ela sobreviveu tempo suficiente, aproveitou cooldowns gastos, encontrou ângulo livre e limpou um pouco a teamfight. Isso mostra mecânica forte, sangue frio e ótima leitura de alvo vulnerável. O que provavelmente aconteceu no final da luta. Depois que o Gnar morreu, a Zoe ficou viva por um bom tempo. A Kate ficou viva também e a fight ficou mais espaçada. E fights espaçadas favorecem muito a Kate, porque ela ganha alcance, controla espaço e pune alvo com low HP e força recuo. Então, mesmo a Red perdendo estruturalmente, a Kate conseguiu transformar o final da luta em algo muito menos desastroso. O detalhe da trap depois da bolinha, isso foi provavelmente muito bem executado mecanicamente, porque a Zoe acerta o sono, o alvo fica vulnerável, a trap garante continuação de CC, a Kate consegue dano garantido. Isso é uma cadeia clássica de controle, zoneamento e execução. Mesmo assim, o Fluxo saiu vencedor da luta. Isso mostra como o Yorick vivo conseguiu pressão de mapa, estrutura restante e macro pós-fight. Valeram mais que as kills finais da Kate, porque o Fluxo imediatamente transformou luta em estrutura, abriu inibidor e chamou Barão rápido. Então, mesmo com o Rice fazendo besteira, o macro do Fluxo foi superior.
Essa luta teve duas histórias ao mesmo tempo. A Red perdeu a estrutura da fight. A Vi entrou cedo. A Frontline morreu cedo. A Kate ficou sem proteção. A história 2. A Kate mecanicamente salvou o máximo possível, puniu o avanço, pegou low HP e transformou desvantagem em uma troca parcial.